Muito bem, vamos dar então início ao nosso encontro hoje. Somos nós aqui, mas os que estão através da internet participando conosco. E vamos então adiante. Nós hoje vamos ser instruídos pela Palavra de Deus nesse texto que está aí proposto em Gênesis, no capítulo 12. E nós vamos aprender aqui alguns aspectos com Abraão e Sara sobre a perseverança. Esse é o nosso tema que nós estamos desenvolvendo durante esse ano. Então aqui nós vamos olhar dentro dessa perspectiva os aspectos que podem nos ajudar aqui a ver isso. Antes disso nós vamos orar a Deus e eu vou pedir Éder, né? Éder, você não dirigir, Éder, por favor. Essa palavra de oração. Não é o meu que estou tocando não, né? Não é. Tá joia. Querido amado Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado Amém. Pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor. Amém. Muito obrigado porque o Senhor enviou o Teu Filho amado Jesus Cristo para se entregar e morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Por isso é que somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Abençoe nossas vidas, abençoe este estudo, toque o nosso coração e o Senhor esteja enchendo nosso coração da Tua palavra, ó Pai. Abençoe nossas vidas, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que oramos agradecidos. Amém, Pai. Amém. Obrigado, Éder. Bom, essas são as palavras fundamentais que nós vamos destacar aqui do texto, que eu creio que estão apresentados aqui esses valores: vocação, promessas, propósito, partiram. São essas palavras que, se nós sairmos daqui lembrando delas e do texto, especialmente do texto, acredito que nós vamos sair daqui bem instruídos por Deus. E o texto que nós temos diante de nós, então, nos diz: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Então, esse texto da Palavra de Deus é um texto importante para nós compreendermos a mensagem de Deus como um todo,
porque os desdobramentos do que está escrito aqui estão presentes no Antigo e no Novo Testamento. E eu, então, quero pensar com vocês hoje sobre esses valores aí, que essas palavras que estão alistadas aí nos transmitem. E o primeiro valor, o valor da vocação. O que nós encontramos aqui nesse texto é Deus chamando, Deus vocacionando esse homem. Deus está agindo na vida dele, falando com ele e dando a ele uma vocação. Uma vocação, um chamado. Um chamado é uma razão para viver. Isso é o que significa uma vocação, uma razão para viver. Não é apenas uma opção de vida. Hoje se fala muito sobre opção, né? Eu escolho, eu quero, eu não quero mais, eu escolho diferente na hora que eu quiser. Hoje a gente gosta de falar muito sobre isso. Está muito na moda. Mas uma vocação é uma razão para viver. E é isso que está acontecendo aqui. Deus está falando com Abraão e dando a ele uma razão de vida. Você viverá por causa dessa minha palavra. Isso é importante a gente perceber. E tem dois textos do Novo Testamento que nos ajudam a compreender isso. Lembrem-se que Deus disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Portanto, o que Deus está dizendo a ele é que ele deveria abrir mão. Ele deveria considerar como de menor valor aquilo que ele conhecia, a casa do pai dele, a terra onde ele vivia. Então, vejam que isso é algo assim desafiador. Nossa, como é desafiador receber um chamado como esse. Porque a companhia dos pais, a terra onde nós vivemos, nos dá segurança. Mas quando você é chamado para deixar isso, no lugar disso, Deus diz: eu serei a sua segurança. Eu serei quem vai garantir a sua vida. Não é o seu pai, não é a sua terra, não é a sua parentela. Então, eu quero ver um eco dessa vocação no Novo Testamento com vocês. Como é que o Novo Testamento fala a mesma coisa para você, para mim, para nós. Vamos ver esses dois textos. Por favor, vamos ver juntos? Marcos 3, de 31 a 35. É um acontecimento que se dá com Jesus Cristo. Nisto chegaram sua mãe, no caso a mãe de Jesus, e seus irmãos. E tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Olha que coisa maravilhosa. Veja uma sintonia do que Jesus está dizendo aqui com o que Deus disse a Abraão. Que a parentela que Deus nos dá, a segurança que Deus nos dá, não está essencialmente nos vínculos consanguíneos, mas nos vínculos da fé.
Jesus está dizendo isso aqui. A mãe dele estava fora da casa, com os irmãos e as irmãs dele, intimando uma conferência com ele. Em um outro texto do Evangelho, os irmãos achavam que ele estava fora de si. Que Jesus estava fora de si. E essa resposta de Jesus, então, nos ajuda a compreender que a família da fé, a família daqueles que estão com Jesus, é a riqueza extraordinária que Deus nos dá quando nós atendemos à vocação que Ele nos faz. Atendemos à vocação. É uma sintonia que nós encontramos aqui, bíblica, uma harmonia bíblica, e nos ajuda a compreender o chamado, a vocação de Abraão e a nossa. O segundo texto, de Mateus 19, também é um texto importante para nós olharmos em sintonia com Gênesis 12. Novamente é Jesus quem nos diz: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então, nós vimos duas palavras de Jesus que reafirmam a vocação e reafirmam que deixar pai e mãe, campos, e deixar a nossa história passada para começar uma história nas mãos de Deus, sob as razões de Deus, não é perda, é ganho. O texto de Mateus diz: receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Isso é maravilhoso. Deus nos dá uma razão para viver assim, confiando nele. Bom, mas vamos adiante. Porque Gênesis 12, agora voltando a Gênesis 12, nós também encontramos promessas. E eu leio agora a partir do versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E agora versículos 6 e 7. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Essas são as promessas que Deus promete entregar a ele, a esse homem que ele vocaciona, para viver segundo os motivos e os valores de Deus. De ti farei uma grande nação. E fez. Considerando que a esposa dele era estéril, veja o tamanho dessa promessa. Ou seja, quando Deus escolhe, Deus não leva em conta o nosso potencial. Não é isso. E aqui, na história de Abraão, novamente nós vemos o elemento da escolha e da eleição. Alguns dias atrás nós falamos aqui que vemos esse elemento da escolha também no caso de Noé. Porque Deus escolheu Noé, depositou graça na vida de Noé. E por causa disso Noé era homem justo e íntegro.
Mas havia outras pessoas que viviam naquela região. Mas Deus escolheu Noé. E aqui a mesma coisa. Vamos imaginar que Abraão, lá em Ur, dos caldeus, tivesse um vizinho que se chamava Imbraim. Imbraim é um nome comum, né? Até hoje. Mas por que Deus não escolheu Imbraim e escolheu Abraão? Porque Deus é livre para escolher. E Deus é livre para prometer. Então essas promessas que Deus faz, de ti farei uma grande nação. Talvez a esposa de Imbraim fosse boa para ter filhos. Talvez. Mas para Deus isso não importa. Porque o que são os limites humanos não são limites para Deus. E Deus vai mostrar isso. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E qual é essa bênção? No capítulo 15 vai ficar claro que a bênção é a justificação. Que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Essa é a bênção. A bênção da salvação pelos méritos do Redentor. Essa é a bênção. E te engrandecerei o nome. Ou seja, Deus iria de fato dar a ele uma nação que levaria o nome dele. E Deus iria dar a ele uma terra. Os versículos 6 e 7 falam sobre isso, sobre terra. Então, são essas as promessas que Deus coloca. São promessas que Abraão é chamado a antever, a acreditar nelas, embora elas ainda não fossem uma realidade. E até o final da vida, ele morreu crendo nessas promessas. Porque o único pedaço de terra que ele de fato teve em Canaã, ele comprou para enterrar a esposa dele. A caverna de Macpela, onde ele enterrou a esposa dele. Mas os filhos dele herdaram a terra da promessa. Então, as promessas que Deus nos faz, Deus nos entrega a bom tempo. Deus não é nosso servo. Deus é livre para nos entregar o cumprimento das promessas dele a bom tempo. No tempo dele. Então eu quero ver esse outro texto conhecido e também fazer um encontro do Antigo e do Novo Testamento. Mateus 28, quando Jesus nos diz, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui, Deus renova a vocação dos discípulos, quando lhes diz: indo por todo o mundo, fazei discípulos. Ensinando-os a guardar, batizando-os. E eis que estou convosco todos os dias. Gênesis 12 é preciso para dizer no versículo 4 que quando Abraão ouviu a voz de Deus, o chamado que Deus lhe fez, ele tinha 75 anos. Quando Isaac nasceu,
Isaac nasceu no ano em que Abraão completou 100 anos. Está no capítulo 17, se não estiver enganado. 100 anos. Ou 17 ou 18. E deixa eu me certificar do capítulo. Não, 21, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 5. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Gênesis 21, 5. Quantos dias se passaram nesse intervalo de tempo? Muitos dias, né? Muitos dias. Se nós usarmos o nosso calendário, a gente faz a conta, mas o calendário que é usado no livro de Gênesis não é o nosso calendário. Porque o calendário daquela época era um calendário lunar. E no calendário lunar são menos dias por mês. Menos dias por mês. Só depois que o calendário solar foi reconhecido como mais útil, né? Mas, de qualquer forma, de 75 para 100 anos, são muitos dias. Dias que foram passando e que Abraão enfrentou dias bons, mas teve também dias difíceis. Tiveram dias difíceis. Dias em que Abraão teve muitas dificuldades. Escorregou da vontade de Deus, se afastou de Deus. Mas Deus jamais se afastou dele. E é por isso que esse texto de Mateus é tão importante, que Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias. Quando os dias são bons e quando os dias são ruins. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando o apóstolo Pedro e o apóstolo João foram presos em Jerusalém e ameaçados para que não mais falassem do nome de Jesus em Jerusalém. Aquele foi um dia ruim, foi um dia difícil. Quando o apóstolo Pedro e o apóstolo Tiago foram presos depois por Herodes, e Herodes mandou matar o apóstolo Tiago e guardou Pedro preso para matá-lo no dia seguinte, aquele foi um dia terrível. Terrível. Quando o apóstolo Paulo foi surrado em Filipos com varas, ou quando ele foi apedrejado e arrastado como morto para fora da cidade de Listra, ou Derbe, a região da Galácia, aqueles foram dias duros para ele. Quando ele foi posto na prisão, foram dias duros. Mas Jesus estava com ele. Nesses dias duros, como também estava com ele nos dias em que a palavra de Deus transformou vidas, milhares de vidas, num dia só, como aconteceu em Pentecoste e como aconteceu depois em outros lugares. Dias de felicidade, dias de grande alegria. Então, quando nós avaliamos a vida de Abrão e Sara, e essas palavras de Jesus, que depois foram vividas pelos discípulos, nós encontramos sintonia, harmonia, de que a palavra de Deus é verdadeira, e as promessas que Deus faz, Deus as cumpre fielmente. E por isso é que nós perseveramos nessa convicção. Convicção da vocação, convicção das promessas de Deus. Mas nós temos mais propósito. Propósito.
sê tu uma bênção. Foi o propósito que Deus disse que a vida de Abrão teria. Sê tu uma bênção, e no versículo 2 isso. E no versículo 3 de Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sê tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículos 2 e 3. O propósito de Deus é fazer de nós veículos, instrumentos vivos da sua bondade e das suas bênçãos. Deus não nos chama para sermos perseguidores. Deus não nos chama para sermos maldizentes, para sermos condenadores. Deus não nos chama para destruir. Mas a Bíblia, e através dela, Deus está falando conosco que o nosso chamado e a razão do nosso chamado é outra. É ir em outra direção, é agir em contraste com isso tudo que é considerado aí como válido, comum e aceitável. Conquanto que você não seja pego, está valendo. Seu mal feito. Você não pode ser pego. Quando as pessoas estão assim no auge do mal feito, elas não levam em consideração que aquela pessoa que está sorrindo ao lado dela vai ser a mesma que vai declarar diante de uma autoridade que o mal feito foram eles dois que fizeram, não foi só o outro, não. Que haverá um delator entre os seus pares, né? É o auto-engano, a auto-ilusão. Mas Deus nos chama e nos dá um objetivo, nos dá um propósito. Sê tu uma bênção. Então a nossa vida, ela se torna um veículo, um canal e um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. O Salmo de número 1 diz isso muito bem, que aquele que medita na lei do Senhor é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Essa é uma figura maravilhosa. Tanto é que no nosso aplicativo, você já viu que quando você abre o aplicativo da nossa igreja, está lá uma árvore. Porque essa é a mensagem. Quando eu era adolescente, eu gostava de passar as férias na fazenda do meu tio. Mas ir para a fazenda do tio não era assim, só brincadeira, andar a cavalo, tomar banho de rio, acordar de manhãzinha com o sol nascendo, ir com a canequinha no curral, para o meu tio espremer assim, ordenhar a vaca e jogar um leite quentinho, você tomar o leite quentinho assim. Não era só isso. Passar as férias na fazenda do meu tio também significava matar cupim. Matar cupim no pasto. Então nós saímos, meus primos e eu, levando uma estaca de ferro pesada. A gente chegava no pasto, e o pasto tinha pasto longe da casa, e a gente ia andando. Um levava o veneno, outro levava essa estaca, outro levava um cantil de água, outro levava uma faca, porque a gente passava no meio de uma lavoura de melancia, e a gente pegava a melancia. E
matar cupim no pasto. Isso já era umas 9 horas da manhã, e isso ia até mais ou menos 11 horas da manhã, porque a gente tinha que voltar com tudo para o almoço. Era 11h30 mais ou menos o almoço. Mas olha, uma das coisas maravilhosas que acontecia entre as 9 e as 11, quando a gente estava no trabalho, no pasto, era encontrar uma árvore e ficar ali, um tempinho embaixo daquela árvore, descansando à sombra daquela árvore. 5 minutos debaixo daquela árvore nos dava energia para voltar para o trabalho. Bebíamos uma água e voltávamos. Porque mesmo que a gente não conseguisse colher nenhum fruto daquela árvore, a sombra da árvore nos ajudava. Então o Salmo diz, a folhagem não murcha. O homem que é bem-aventurado abençoa os outros, acolhendo os outros à sua sombra. E como é que nós mais abençoamos? E agora vamos para esse texto do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, no caso Jesus diz aos discípulos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não há nada mais importante que nós podemos fazer para abençoar uma pessoa do que mostrar a essa pessoa quem é o Salvador dela. Não há nada. Isso é o mais importante. Eu me lembro muito daquela história que faz muito sentido para mim. Um homem estava andando distraído, caiu dentro de um buraco fundo, ele não conseguia sair por si mesmo daquele buraco. E passaram muitas pessoas e viram ele lá. E entre as que passaram, teve uma que fez o seguinte, olha, eu vou jogar aí para você água, pão, comida, remédio, cobertor. Eu vou jogar isso aí para você. E você vive aí nesse buraco com isso. Até que passou uma pessoa e viu a situação desesperadora daquele homem e pulou dentro do buraco. Pegou aquele homem nos seus braços, o ergueu. Aquele homem, então, foi colocado fora do buraco. Mas enquanto ele estava fazendo isso, uma serpente veio e inoculou o veneno no salvador daquele homem. E o salvador dele morreu. É exatamente isso que Jesus Cristo fez. Por isso, o que de mais importante nós podemos fazer para uma pessoa não é dar a ela remédio, roupa, água, pão e deixá-la dentro do buraco. Nós precisamos mostrar àquela pessoa que ela precisa de um resgatador, de um salvador. E não importa se ela vive dentro de um palácio, ainda que dentro do buraco. Porque tem muita gente vivendo bem, mas dentro do buraco. Cercada de tudo o que ela consegue se cercar. A melhor casa, o melhor carro, as melhores férias, a melhor comida e a melhor bebida. Mas ela está dentro daquele buraco. E ela precisa compreender que aquele buraco não é a salvação dela, ela precisa sair daquele fosso. E o nosso chamado, como foi o chamado de Abraão e Sara, é sermos uma bênção
ser tu uma bênção. E Jesus diz que nós somos uma bênção quando nós vamos por todo mundo e pregamos o Evangelho a toda criatura. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é quem salva, é quem resgata, é quem liberta. Eu me lembro de algumas histórias de como você pode ter todos os recursos desse mundo e ser uma pessoa triste, infeliz, arrasada. Eu me lembro da história de uma família no Rio de Janeiro, todos foram encontrados mortos depois de alguns dias, dentro de um dos melhores apartamentos na Barra da Tijuca. Porque aquela família estruturou a sua vida em cima de valores financeiros, só que a empresa do provedor, do pai, do marido quebrou, ele não conseguiu explicar à sua família que a sua empresa tinha quebrado, que eles teriam de vender tudo, inclusive aquele belo apartamento. E o que ele fez? Ele tirou a vida da esposa, ele tirou a vida das duas filhas e ele tirou a própria vida. Porque não adianta você ter tudo do bom e do melhor se você vive dentro disso. O Evangelho de Jesus Cristo, de fato, é que abençoa vidas, liberta as pessoas. Abraão era um homem rico, era um homem riquíssimo. Mas Deus disse a ele: Abraão, o mais importante não é a sua riqueza, é o que eu quero que você faça em meu nome. Maravilha isso. Por último, partiram. Versículo 4 e 5, nós lemos: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher. Para nós cumprirmos a nossa vocação, crendo nas promessas de Deus, nós precisamos fazer isso dentro do propósito de Deus, de ser uma bênção, e nós precisamos agir. De fato agir. E ele partiu. Ele foi para uma terra que ele não conhecia, pessoas que não o conheciam também. E ele foi. Talvez você já teve a experiência de chegar num lugar onde ninguém te conhece. Você pode até conhecer alguém, mas ninguém te conhece. Não é ruim a gente se sentir tão só, desamparado, solitário. Né? A gente fica numa situação difícil. Você chega num lugar, você fica perdido. Se sente assim. Mas Abraão e Sara, levando Ló com eles, partiram. Foram. E no Novo Testamento nós encontramos exemplos disso também. Atos 1, versículo 8, Jesus Cristo nos diz: sois minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, quando vocês receberem o Espírito Santo. Vocês testemunharão de mim, até os confins da terra. Foi isso que Jesus disse aos discípulos. E no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, eles começam a testemunhar, porque o Espírito Santo desce sobre eles, então eles anunciam quem é Jesus, ali mesmo em Jerusalém.
O tempo passa e eles ficam por ali. Mas aí Deus permite que uma perseguição aconteça contra os discípulos. E depois que Estevão é apedrejado, os discípulos são forçados a deixar Jerusalém. Então aí eles chegam em Samaria. O capítulo 8 do livro de Atos fala sobre isso. Porque por causa da perseguição que sobreveio na morte de Estevão, muitos discípulos deixam Jerusalém e vão a Samaria. E depois, no capítulo 10, é a hora que Deus fala para Pedro, o apóstolo, cruzar uma fronteira e entrar na casa de Cornélio, um romano, e participar da vida de Cornélio, da mesa de Cornélio, e falar a Cornélio quem é Jesus. E quando Pedro faz isso, o Espírito Santo abençoa aquele momento, pessoas são transformadas ali. Mas, mais adiante, novamente, o livro de Atos nos diz no capítulo 11, que muitos que deixaram Jerusalém iam por toda parte anunciando o nome de Jesus, os judeus aos judeus, mas alguns também aos gregos. Isso está lá no capítulo 11. E os que anunciavam também aos gregos eram abençoados de maneira que muitos gregos, ou seja, não judeus, creram em Jesus. E uma grande igreja se formou na cidade de Antioquia, na Síria. Não em Jerusalém, não em Israel. Na Síria. Uma grande igreja se formou ali. E essa grande igreja se tornou, então, a igreja que enviou os apóstolos Paulo e Barnabé, não, no caso Barnabé não sendo um apóstolo, mas enviados pela igreja de Antioquia, se tornaram grandes evangelistas da Galácia. Depois Paulo e Silas para uma segunda viagem missionária, e depois Paulo, Timóteo, Silas e outros, e Lucas inclusive, para uma terceira viagem missionária. E aquela igreja de Antioquia na Síria se tornou a grande enviadora e a sustentadora do trabalho missionário. Mas eles partiram, eles não ficaram. Quando Deus disse que eles deveriam ir, eles foram. Abraão e Sara também partiram. Seria melhor ter ficado em Harã ou em Ur, mas eles partiram. Então, quando nós observamos esses valores expressos aí por essas palavras, nós somos encorajados a perseverar no nosso chamado, porque o nosso chamado para viver para a glória de Deus é que vai nos sustentar diante dos embates e das vicissitudes e dos grandes problemas que a gente vem enfrentar na nossa vida. As promessas de Deus, eis que estou convosco todos os dias. Deus vai nos abençoar. O propósito de Deus, ser tu uma bênção. Esse é o propósito da nossa vida, sermos uma bênção de Deus nesse mundo. Esse mundo complexo e revoltado contra Deus, e é preciso ir.
é preciso ir. Que Deus, então, nos dê a graça dele para nós absorvermos esses valores que Deus nos apresenta aí e vivermos esses valores de maneira concreta e transformadora. Nós vamos orar a Deus e encerrar esse nosso tempo que Deus permitiu que estivéssemos juntos aqui. Você que nos acompanha pela internet, que Deus esteja com você aí onde você está. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos deu de nos encontrarmos aqui. Porque a palavra do Senhor é viva, é verdadeira, é transformadora, é libertadora. Que essa palavra, ó Deus, possa nos acompanhar, nos renovar, nos mostrar como viver na presença do Senhor e usufruir esse privilégio e transformar esse privilégio numa vocação, numa vida a serviço do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos bênçãos do Senhor, instrumentos do Senhor, da bondade, do amor, do cuidado, da misericórdia, da compaixão do Senhor nesse mundo. Como aquela árvore que dá fruto, cuja folhagem está sempre verde, ó Deus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor perdoa os nossos pecados, nos guarda, nos livra. E nós terminamos aqui esse nosso encontro, ó Deus, encomendando a graça do Senhor sobre nós. Porque sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, até o fim, até a consumação dos séculos. E é por isso que chegamos aqui, e é por isso que vamos adiante. No nome de Jesus. Amém. Amém. Então, boa noite para vocês e até o nosso próximo encontro com a graça de Deus.